Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians aí com o Rodrigo Bessoni, trazendo as últimas do Timão que enfrenta o Grêmio. Um jogo difícil, já deixa seu palpite aqui nos comentários. Eu chutei 1-0 aqui pro Corinthians, gol aí, Bogarro aí de falta. Então, se liga só nas informações, deixa seu like, provável escalação também nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O jogo é difícil contra o Grêmio também, na frio. Lá em Porto Alegre, o Corinthians vem de um resultado ruim contra o Vitória e tem um monte de desfalques, né? O Hugo retorna, né? Jogou na Neoquímica Arena, estava lá com a seleção, o Romero também. Então a gente falava aqui há 2 dias, né? O que mais ou menos aconteceria e acabou acontecendo mesmo. A gente sempre tentar antecipar para quem nos assiste. Então Hugo e Romero estavam em Itaquera, foram dormir em casa, treinaram na quarta e viajaram com a delegação. O Félix Torres também veio do seu jogo, não jogou, então foi e vai viajar também. O Bidon e o Felipe Longo, os meninos estavam na seleção sub-20 no Egito, mas o jogo foi na terça, foi na segunda à noite, chegaram na terça-feira à noite, se eu não me engano, na quarta conseguiram treinar e também estão viajando. O que o clube fez foi combinar com esses 8 jogadores que estavam na data FIFA e eles disse, se vocês jogarem 60 minutos ou mais no segundo jogo, não no primeiro, no segundo jogo, nós não vamos fazer correria, vocês não vão jogar com risco de lesão 48 horas depois em Porto Alegre. E aí o Martínez, o Carrilho e o Memphis jogaram 60 minutos ou mais, então acabaram não precisando nem retornar ao CT. O Memphis, principalmente, está lá no outro continente. Ele iria bater em São Paulo quarta-feira, não ia conseguir treinar, viajaria para Porto Alegre e joga quinta para sexta-feira voltar para a Europa. Então, certamente se fosse o Palmeiras, Copa do Brasil, mata-mata, vem todo mundo, volta, põe aparelho, cuida da recuperação. Foi o que fez na final do Paulista, com aquela cena dos jogadores deitados num avião, com um monte de coisa na perna, já fazendo a recuperação para jogar na quinta-feira a final do campeonato. Então não era dessa maneira, o Corinthians também não ia gastar dinheiro fretando avião e tudo mais, por conta de um jogo que tem de campeonato brasileiro de 38 rodadas. Então por isso os 3 nem viajaram, os outros 3 também com lesão, Yuri Alberto, Ranielli, lesão muscular, o Alberto nas costelas, e o Gustavo Henrique está em transição. Me parece ser um caso parecido com o do São Paulo. Se fosse o Palmeiras, Copa do Brasil, essa transição, faz a transição que eu preciso de você quinta-feira, meu amigo. Mas aí você vai pôr o Gustavo vindo de uma cirurgia de hérnia inguinal para jogar um jogo depois, sei lá, dar algum problema, também não faria muito sentido. Então o Corinthians basicamente está indo sem 6 titulares para essa partida, chamou um monte de garoto, só para se ter uma noção, dos 25 relacionados, 10 são oriundos da base, eu não estou nem contando o Michael, que já é uma geração muito anterior, 10 oriundos da base, sendo 3 deles daqueles que você quase nunca nem levou para o banco. Um menino de 16 anos, o Cauê Furquim, que é aqueles pontas, canhotos que jogam do lado direito, veloz, cortam para dentro, que é esse que o futebol brasileiro mais tem hoje, 16 anos só, e aí tá indo viajar também pela primeira vez. Então o Dorival pegou esses dias de treino, quem se destacou ali no treino dessa molecada toda, inclusive o volante Bahia, que eu considero um baita jogador também, e essa molecada tá viajando junto numa primeira experiência, e é um Corinthians muito problemático, desfalcado, só pra gente ter em comparação. A última rodada do Brasileiro do ano passado foi Corinthians e Grêmio na Arena, mesmo local. 3-0, Memphis de bicicleta, um show, aquele Grêmio fim de feira do Renato Portaluppi. Nossa, foi um baile lá, dando a torcida do Grêmio gritando olé pro Corinthians e tudo mais. E hoje vai um time completamente modificado daquele Corinthians embalado com 9 vitórias seguidas e que meteu 3-0 no Grêmio. O Corinthians que não perde do Grêmio desde 2018, nós estamos em 25. São bastante jogos aí, teve até confronto de Copa do Brasil, o Corinthians elimina o Grêmio na Copa do Brasil, então tem essa parte de um retrospecto aí recente, que as coisas estão acontecendo diante do Grêmio, mas tem muita dificuldade, a gente vai ver daqui a pouco o Campinho, você vê que do meio para frente é um time bem modificado. Na verdade, né, eu acho que o Vessa, foi interessante ele lembrar da mobilização
da data FIFA lá do Paulista para a questão do Palmeiras, das finais. E também lembrar, se fosse um jogo de Copa do Brasil com o Palmeiras, que vai ter daqui a pouco, de novo, agora já mudou o treinador. Talvez esteja mudando o presidente. O ano do Corinthians não é só jogar com o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro, o jogo com o Grêmio vale tanto quanto o jogo com o Palmeiras. Né? Então, assim, eu acho que essa situação, ela não se justifica, cara. De abrir mão de... Eu entendo que os jogadores não estão nas suas condições ideais. Agora, diante de colocar um menino de 16 anos, quem tá no banco é o cara que... Os caras que... Né? Ah, tal, o Mendes está na Europa. Os outros dois estavam jogando aqui perto. Né? Ele falou, o Félix Torres jogou contra o Carrijo. O Félix Torres está aqui, jogou menos. Ficou no banco. Entrou no final. Entrou no final. Entrou, porque os caras... Tem um jogador expulso, ele entrou no final. Fizeram 3 zagueiros. Ele deu uma pernada bem dada, né? Mas ficou por isso mesmo. Eu vi no finalzinho. Eu não vi. Deu uma chegada no Guerreiro. É mesmo? Chegou forte. Mas então, assim, entende, Tironi, eu acho, assim, a situação do time, o time já não tem uma competição sul-americana. O time vai ter a Copa. Então, pensa, se o Corinthians perde do Palmeiras no mata-mata da Copa do Brasil, que é bem possível, pode acontecer. Claro. Né? Ele só tem o Brasil. Esses pontos são muito importantes nesse momento. Já teve o tropeço com o Vitória. Esse pra mim Concorda? o maior problema é o tropeço Vitória. Exato. Você poderia estar com 17 com possibilidade de 20 pontos a 4 pontos de líder e tal. Estaria numa posição bem ok. Contra o Grêmio, você arrisca mais ser quebrado se você desmobiliza e vai com mais fragilizado. Não tem como. E ainda tem os machucados. Né? No meio pra frente, tem o jogador principal do time está machucado. É o Yuri Alberto. Então, cara, eu acho que até simbolicamente eu não estou falando que Martínez, Carrijo e Memphis tinham condição de começar o jogo. Eu acho que serão poucos os que jogaram mesmo na terça que vão começar jogando. Mas ajudar no banco poderiam. Né? Agora, até porque você olha... Desculpa. Não, é que eu tava pensando aqui enquanto você estava falando sobre esses caras não jogarem hoje. O Félix Torres e o Carrilho que estavam jogando aqui do lado, eles... É uma coisa que veio na minha cabeça. Não seria porque o Memphis não viria? E aí os caras falam, bom, o Memphis não, mas a gente que jogou também a data FIFA, agora a gente tem que jogar. Pode ser o critério da minutagem. Então vamos tirar todo mundo para não ter problema. O clube usou o critério da minutagem. Então o Félix Torres jogou 2 minutos, veio e vai jogar. Sim. Tá em Porto Alegre. Tá. No mesmo jogo... O Carrilho meteu 90 minutos. Você tá fora, meu amigo. Você não vai 48 horas depois sair daí para vir jogar aqui em Porto Alegre e abrir o músculo. Tá. Então, o critério foi esse dos 60 minutos. Então, o Martínez está em Montevidéu. Está do lado de Porto Alegre. Isso. Dava para ir a pé. Isso. Não vai, porque ele jogou 60 minutos. O Martínez talvez seja o melhor exemplo. Nós estamos falando da situação do São Paulo e do Corinthians. Absurdo isso. Então, o Martínez e o Ferrarese, o Martínez e o Ferrarese jogaram ao mesmo tempo contra o Uruguai. Perderam de 2-0. A mesma coisa. Com essa camisa aqui, Vino Tinto. O São Paulo, por necessidade, e o jogador também, sabendo a necessidade, requisitou o jogador para ficar no banco. Não tem lateral, não tem zagueiro. O Juan vai ficar no banco. Se tiver uma eventualidade, vai entrar o Ferrarese. E outro, o Martínez, o Ranieri está machucado, o Alex Santana saiu. Você entende? Não faz sentido. Não, é isso que eu também acho. Sentido. Eu também acho. Eu entendo o que você está falando, porque se existe um critério de minutagem, estão nas mesmas condições Memphis, Carrijo e Martínez. Se é um critério geográfico de desgaste, deslocamento, o Memphis está numa situação, o Martínez que jogou em Montevidéu tem outra situação. Embora o Memphis tenha jogado um dia antes também, né? Não é isso? Não. Jogou na terça. Jogou na terça. Só que era tarde. Em tese, jogou, né? Jogou 5 horas antes. Mas também jogou lá longe. Virou artilheiro, sim. Jogou pra Vera. Jogou a Vera. Não, né? Não foi... Até a gente falava... E essa é uma situação, lembra quando a gente conversava ano passado? Que também é diferente de só jogar contra o Palmeiras, uma brincadeira que eu fiz aqui, mas da mobilização do ano passado no Campeonato Brasileiro, de todos naquele momento, a gente falava, o primeiro momento do Memphis é muito favorável porque ele não está sendo convocado. Sim. Você lembra que você alertou isso quando não estava sendo convocado ainda. Porque a impressão é que, a partir do momento da adaptação e do envolvimento ao Holanda em partidas mais importantes, finais da Nations League, começo da eliminatória europeia,
ele passaria a ser convocado nas datas FIFA e a data FIFA dos caras é na Europa. Toda data FIFA do cara vai ser na Europa. Isso mesmo. Então, precisa ter algum planejamento para que isso não vire uma situação, pô, ele não vai poder, né, sei lá. Mas, enfim, o Memphis é um caso. Estou falando, são 3 casos. Numa situação em que jogadores já desfalcam o time nos setores em que esses preservados estarão ausentes. Então, eu acho, quando a gente observar o campinho e os relacionados, a gente viu os relacionados ontem quando foi postado, de fato tinham garotos que eu não conhecia, o Verson está explicando agora alguns deles. Eu acho que essa rodada é muito importante para todos os times que estão jogando. Né? Eu também acho. E acho que, sei lá, esse critério do Corinthians é um critério único entre todos os que tiveram jogadores convocados para a data FIFA. Né? E aí, Mato, você falou que considera que isso é um absurdo. É um absurdo completo. Sabe por quê? Porque a questão da minutagem, ela seria lógica e óbvia se tivesse jogo domingo, pô. Não tem. Não tem. Você olha para Corinthians e Grêmio, o jogo tá 0-0. Aí no banco vem o Memphis pro aquecimento, para jogar 20 minutos. Que seja. É um jogador que muda o jogo. É um jogador que tem status para isso. É um jogador que recebe peso de ouro para fazer a diferença. Não tem folga, não tem férias, coisa nenhuma. Vai buscar lá na Holanda, Jamaica, Peruíbe, seja lá onde ele esteja, e venha para o jogo contra o Grêmio. Entendeu? Não existe isso, largar um jogo de Campeonato Brasileiro. É por essas e outras que o Corinthians está onde está. Olha a tabela do campeonato. Vamos pôr de novo, por favor, a tabela do campeonato. Vamos ver. É o primeiro ali na segunda página. É o primeiro na segunda página. Mas tá tudo bem, só um ganha, não tem nada a ver com conversa. O que ele falou aquele dia, é verdade, ele tem razão. Só um ganha. Eu não concordo com isso, cara. Não concordo muito, mas não concordo mesmo. Entendeu? Você tinha que estar todo mundo mobilizado para este último jogo depois de um mês. O cara vai ficar 35 dias de férias. Pra quê? Entendeu? Isso que eu não entendo, cara. Eu não compreendo isso. O que me incomoda é só o Martínez. Porque ele está em Montevidéu, do lado de Porto Alegre, e jogou 60 minutos. O Memphis está em outro continente, jogou 71. E o Carrilho também, para mim, 34 anos, jogou 90 minutos há 48 horas atrás. Esses dois aí eu compreendo. Mas o Martínez jogando 60 minutos e estando do lado ali de Porto Alegre me pareceu exagerado. Enfim, definindo um critério, e aí quem se enquadrou no critério utilizou. Mas eu acho que o Martínez, eu considero que ele deveria estar em Porto Alegre agora. Eu não concordo, não. Acho que tinha que estar todo mundo lá, mesmo que fosse para falar, vamos lá, vai Corinthians, todo mundo junto, para um jogo difícil, para um jogo, cara, que é um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, eu não entendo esse desdém. Mas é engraçado, porque fica um certo desdém, porque é uma rodada meio estranha no meio do caminho, né? Mas você já sabia da rodada quanto tempo? Não, tempo? claro que sim, eu concordo com você, mas é só a sensação que fica. Não, só um jogo. É um jogo só, daqui a pouco os caras estão de férias. Sabe quando tem... Você tem que bater o ponto. Sabe quando você tá na escola, já acabou o ano, mas tem uma prova que vai acontecer depois, tá todo mundo de férias. Fala, a diferença do Corinthians pro Flamengo hoje é de 10 pontos, certo? Certo. Beleza? Se o Flamengo ganhar o jogo da volta e o Corinthians perder do Grêmio... 9 pontos, né? 9, não é isso? 9 pontos. Vai a 12, são 4 rodadas. Então, por isso que entra no modo só um ganha. Porque não tá preocupado. Ainda falta muito campeonato, gente. Sim. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians, Vessá. E você vai dizendo se é o que teremos. Hugo Souza, que falou, vai jogar, claro. Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri. A defesa ok, né? É praticamente a defesa titular. Gustavo seria titular no lugar de um dos dois, mas tá voltando aí dessa cirurgia de hérnia inguinal. Maicon, Rian e Breno Bidon. O Bidon estava lá no Egito, mas o jogo foi na segunda, por isso que ficou mais tranquilo de voltar. Olha aí, você vê. Voltar do Egito é mais... Olha, o Luigi e o grandão lá do Palmeiras... Bernadette. Sim, era uma vizinha. Não, que Bernadette. Bernadette era inspetora de alunos do meu colégio. Não tem nada a ver. Que Bernadette.
Vocês conhecem a Bernadette, né? Todo mundo Eu conhece. conheço a Bernadette, era inspetora de alunos do meu Não, colégio. mas era um nome mais da década de 80, né, cara? É Benedete. É Benedete. Bernadette. Errei. Eu tenho a foto aqui, depois eu posso mandar aí se vocês tiverem interesse em ver a cara dos dois. Os caras chegaram ontem, no Moídos. meio da... Cozido. É. O Luigi, cara, ele tá... Boa, porque o Alves do São Paulo também chegou moído e não conseguiu treinar. Eu tô falando, não é que vai chegar... Eles foram pra Paris, a não ser que, Subiram no camelo. a não ser que tenha um voo Cairo, São Paulo, que é bem improvável. Não. Cara, você vê Para ir para os Estados Unidos, os dois foram para Paris e de lá o voo atrasou. Então. Então, a cara do Luigi dá medo. E o Benedetti, a pessoa muito grande, quando tá muito cansada, a orelha ainda fica maior, que ele é grandão. Certo. Ele tá com uma cara, velho. Mas o moleque tá lá, ó. Entendeu? O moleque tá lá. Esse é o exemplo que tem que dar. Mas também tem o fato de ser moleque. Entendeu? Moleque vai. Moleque Não, mas não é porque é moleque. O Bidon não jogou, tá? O segundo Ok, jogo. Vessa, Também mas jogou na segunda. você entende o que eu Sim. falo? Que tinha que estar todo mundo junto em prol do Corinthians? A gente tá colocando ele no campinho, mas talvez até possa dar uma segurada nele pela viagem mesmo. Aí Michael e Rian. E na frente é o que tem aí. Romero, Héctor Hernandes e aí Coronado com alguma possibilidade maior. Só que o Coronado, ele tem um negócio. Ele tá com 6 jogos. Como a janela vai abrir, só que ele ele tá com 6 jogos ele não pode entrar em campo porque faria o 7º jogo. Na verdade, assim, se ele tiver no banco e reclamar com o árbitro, tomar amarelo, é considerado participação do jogo. Mas ele não é muito perfil dele. Tá. E a gente está colocando o Garro como possibilidade de jogar e não como titular, porque obviamente ele seria titular, porque ele está voltando do problema do joelho. Então, é aquela coisa que mais ou menos o Palmeiras fez lá. 20 minutos, 25, 35, 45. Ele pode começar e sair no intervalo? Eu acho difícil. Normalmente os clubes e treinadores colocam os caras quando tá todo mundo com o tanque vazio. Ou, pelo menos pela metade. Por isso que você volta o jogador e não volta ele do início da partida. Volta no segundo tempo. Porque os outros 21 jogadores do campo também estão já com desgaste que você dá uma igualada quando você tá voltando de muito tempo parado. Então ele vem ganhando minutagem. 20 minutos, 25, 30, 45... Eu acho que, de novo, ele tem chance de entrar no intervalo para ajudar o Corinthians mais 45. Então, mas está viajando e tal. É mais um caso. E aí depois tem Héctor, Romero, Thales, porque eu não imagino ele iniciando com alguns meninos. Eu não imagino isso. Eu acho que ele vai colocar os caras mesmo. E aí 2 desses 3 vão para o jogo. Então, antes de a provável escalação do Corinthians aí, Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Angeleri, Michael, Mateuzinho, Rian, Breno Bidon, Hugo Coronado ou Rodrigo Garro. Héctor Hernandes ou Thales Magno e Romero na ponta, hein? Meu amigo, o time é muito fraco, na moral, cara, na moral mesmo. Só o Garro ali. Não sei se o Garro realmente começa a titular. Eu acho muito difícil ele começar a titular. Apesar que na ESPN ali deu que ele começa como titular, aqui já tá falando que pode ser que ele entre no segundo tempo. Então, realmente só uma hora antes do jogo a gente vai ficar sabendo o que o Dorival pensa pra esse jogo, qual que é a situação clínica do Rodrigo Garro, hein? Coringão aí, mano, não perder esse jogo tá bom. Ir pras férias dos caras aí, esse tempo aí, sem derrota. Então, cara, claro, a gente poderia estar com muito mais pontos ali, né, cara, com 17 pontos, 18, se a gente vacilasse tanto. Aquele empate contra o Vitória em casa não pode acontecer, cara, na moral, aquele empatezinho ali. Cara, se a gente vence, a gente estaria na primeira parte da tabela, já um pouco mais tranquilo. Eu não creio que esse time vai brigar contra o rebaixamento de novo. É claro que, vai depender muito da disposição dos caras. Vamos ver com um time realmente completo. E também se vai ter contratações para esse meio de temporada, se o Fabinho Soldado e o Corinthians vai ter condições de trazer algumas peças de reposição ali, principalmente pontas, né? Que a gente não tem pontas de velocidade, que dificulta muito às vezes quando o treinador quer mudar o esquema ali para espaçar o time. A gente não tem jogadores desse tipo de qualidade, né? Para quebrar linhas, né? Como os caras falam aí no futebol. Então isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!